É sempre difícil falar depois do Álvaro, ainda por cima competir com aquelas imagens que demonstram um Portugal verdadeiramente criativo. E é uma das questões que eu também queria falar, porque eu acho que não deixa de ser paradoxal estarmos tão preocupados com a criatividade quando ela existe, e existe, eu até me questionava se não existirá em excesso. O que leva a outra questão, que eu tentarei abordar de um modo relativamente apressado, mas também para conseguir poupar algum tempo. Eu tenho feito algum trabalho de investigação à volta de imagens, das imagens e da importância que elas têm na comunicação hoje em dia. Enfim, todos sabemos o modo como as tecnologias que temos hoje disponíveis conseguem disponibilizar, enfim, uma quantidade excessiva de informação a partir de imagens. É uma comunicação muito abrangente, muito democratizada, e tem sido criticada esse excesso de imagens que nos acediam todos os dias, se bem que essa crítica não é uma crítica de hoje, é uma crítica, aliás, que tem raízes filosóficas com bastante tempo, aliás, eu diria até platónicas, mas em relação a esta desconfiança em relação às imagens. Mas o que é certo é que elas estão aí e que nos seduzem e que nós temos que lidar com elas e temos que ter algum tempo para as entender ou não, ou tratá-las de uma maneira muito superficial, e muitas delas arrastam-se e ficam pelo caminho. Bem, eu tenho trabalhado muito realmente nesta área e tenho-me apercebido estas coisas, do poder que as imagens têm de serem sedutoras ao ponto de se ultrapassarem a si mesmas e se fazerem substituir, e trouxe uns exemplos que, entretanto, estava... Lá está. É lá. Ok. Bem, mas neste excesso, neste ímpeto de excesso de criatividade, em que... Eu acho que há uma coisa engraçada à volta da criatividade, é que democratizou-se, de facto. Não é? Quer dizer, eu acho que todos somos criativos, toda a gente produz imagens. Há imensas variações, por exemplo, do mesmo tema, de escolher, enfim, decidir trazer um tema relativamente transversal, que de algum modo pudesse ilustrar esta capacidade que tem das pessoas, enfim, se dedicarem elas próprias a fazerem alterações. Isto aconteceu muito, por exemplo, com a própria fotografia, aquilo que começou por ser uma disciplina relativamente, enfim, específica e para técnicos especializados, depois democratizou-se. Eu acho que esta produção de imagens está sujeita ao mesmo sentido e em relação à criatividade também. Mas eu vou passar isto depressa porque já percebi que senão não vou conseguir ter tempo. Isto eram alguns casos da Mona Lisa. Talvez os mais interessantes, a Mona Lisa quase a morrer, a Mona Lisa zombie. Mas isto tem uma origem que obviamente poderíamos... Quem conhece história da arte conhece o que foi provocador, o Marcel Duchamp, em 1919, ter posto um bigode à Mona Lisa, e neste gesto bastante provocador. E depois, uns anos mais tarde, em 1965, ele consegue fazer esta outra coisa, que é pegar outra vez numa imagem da Mona Lisa, retirar-lhe o bigode e chamar-lhe Mona Lisa rasée, ou seja, barbeada. E com este gesto ele retoma a Mona Lisa original, de facto, do Da Vinci, mas deixa de ser a Mona Lisa do Da Vinci e passa a ser a Mona Lisa do Marcel Duchamp. Ou seja, há aqui uma apropriação radical em que a Mona Lisa continua, de certo modo, do ponto de vista formal, a ser a mesma, mas, no entanto, é a dele porque é aquele retirou o bigode. Eu trouxe isto porque há uma cultura de subjetividade à volta das imagens e uma cultura também relativamente que evoca um certo relativismo que nós vivemos hoje contemporâneo e que baralham as coisas, e eu acho que é um pouco isto também que estávamos a falar, que é, vivemos um mundo com demasiada informação, com demasiada criatividade, com demasiada produção de imagens e disto e daquilo, e de um momento para o outro corremos o risco de ficar um pouco baralhados e confusos em relação àquilo que se passa à volta, ou perdemos um bocadinho a noção do que é que se pode fazer perante toda essa informação. Um outro exemplo disto, do modo radical, por exemplo, a imagem da esquerda é um livro do Guy Debord, um crítico da sociedade de espetáculo, da sociedade de consumo, um crítico radical que se tornou famoso nos anos 60, quando escreveu este livro, em 67,
cuja capa da versão inglesa tinha esta fotografia. Hoje, se forem ao Google e puserem Sociedade de Espetáculo Guy Debord, é sempre aquela fotografia do lado esquerdo que aparece, e não deixa de ser curioso que é a mesma fotografia que o Jerónimo Martins usa para promover as pipocas do Pingo Doce. Portanto, toda aquela imagem que foi usada para a crítica da sociedade de espetáculo é usada agora pela Pingo Doce para fazer pipocas. E com isto, esta técnica do desvio que o Marcel Duchamp, de algum modo, ensinou através do ready-made e que passou depois cujo Guy Debord acaba por herdar com a teoria do desvio do détournement, desta legitimidade de usar imagens e retirar-lhes o contexto original e alterar-lhes o sentido e com isso construir uma coisa nova. E a criatividade hoje em dia é muito isto, é a apropriação de outras coisas, retirar contextos e construir coisas novas. O que é certo é que não deixa de ser irónico que o próprio Jerónimo Martins tenha feito isto com a imagem do Guy Debord, devolvendo, de certo modo, até alguma verdade à coisa. Mas se isto acontece com as imagens, porque as imagens estão sujeitas a alguma subjetividade, eu acho é que também acontece realmente com as palavras e com os conceitos, e o Álvaro também falou disso, e eu queria também enfatizar um bocadinho isso, é que nós trabalhamos com conceitos cada vez mais vagos, e há uma espécie de palavras que estão realmente sujeitas a uma... Esta luz está estranha, não é? Mas a realidade é que os próprios conceitos que se produzem hoje, não é? E que nós vamos assistindo, esta coisa das questões criativas estará seguramente também no mesmo barco, depois depende sempre da maneira como nós levamos isto, com mais ou menos honestidade, mas a realidade é que se produz uma quantidade de conceitos que acabam por cair no vazio, porque eles são tão explorados e tão levados até ao limite, e uma pessoa já começa a ter uma idade suficiente para perceber que, bem, de década em década, não, eu diria que agora é 3 em 3 anos, lá vem um conceito novo, ou é empregabilidade, ou é sustentabilidade, ou é não sei o quê, e portanto isto começa a ser um bocado massacrante. E queria depois estas situações, eu trouxe esta imagem, é um outdoor que vocês podem ver, ainda está hoje ali no Nó das Antas, na VCI, é uma publicidade nova da Galp Energia, e é muito curioso que se vocês forem ao site da Galp Energia, o slogan que eles têm daquilo que eles chamam responsabilidade social corporativa, que é também um nome muito bonito que as empresas agora usam, mas a responsabilidade social corporativa da Galp é a sustentabilidade. Mas tem depois este outdoor, cujo logotipo da Galp é constituído por 255 lâmpadas que eu contei, que estão acesas 24 horas por dia, há um mês e qualquer coisa na cidade do Porto, e imagino que noutras cidades também. Ou seja, é esta ironia que nós vivemos. Usamos a palavra sustentabilidade, mas embora isto, eu imagino para a Galp ter 250 lâmpadas acesas, enfim, não nos custe muito, mas é o exemplo desta contradição que nós vivemos e é perante este tipo de cenário e dificuldade que eu acho que nós temos que nos debater. O próprio Guy Debord dizia que o mundo realmente invertido, no mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso. Ora bem, como combater isto? Eu agora passava da microescala para a macroescala em 5 minutos. E em 5 minutos. Em 5 minutos. Eu cresci na Figueira da Foz e envolvi-me há pouco tempo com um movimento de cidadãos ligados ao mar e ao surf, que têm andado a tentar refletir sobre o surf na Figueira, as condições de fazer surf na Figueira. Eles fizeram um movimento que é o SOS Cabedelo, e este movimento nasce por várias questões. Uma, reivindicar alguns equipamentos de apoio à prática do próprio surf, reivindicar melhor a acessibilidade, mas essencialmente também chamar a atenção para um problema que é as ondas estão a desaparecer na Figueira da Foz, em parte provocadas, e a praia, em parte provocadas pelas obras do Porto. E então começou a surgir um movimento a que eu me envolvi. Tinha um arquiteto que é o Miguel Figueira, que começou por fazer uma proposta, por exemplo, de um teleférico para atravessar o rio, porque o surf pratica-se na margem sul e não na margem norte, e portanto, ou também na margem sul, e portanto um teleférico seria uma maneira de contribuir para essa mobilidade maior. Houve um concurso de ideias em que concorremos e ganhámos do milénio, e houve também esta ideia que eu vou-te passar a explicar muito depressa, que era basicamente devolver, quem conhece a Figueira da Foz sabe que é a rainha das praias, é talvez a praia mais larga de Portugal, tem 500 e qualquer coisa metros, e vai crescer agora nos próximos 3 anos mais 80 e qualquer coisa metros.
E, portanto, a Figueira da Foz nos anos 30 era completamente distinta. Isto é uma simulação da imagem do que seria antes da construção do porto. Isto é uma simulação da imagem com a construção do porto marítimo e, portanto, vem que cresceu aqueles 500 metros. E hoje a Praia da Figueira é basicamente isto. E então há este movimento que tenta trazer ou devolver o mar à cidade e eu tenho estado envolvido nisso. E que parte também de um princípio, há uma possibilidade técnica de resolver aquele problema, que é construir um bypass, e um bypass no fundo é uma espécie de, bem, é uma coisa relativamente simples, foi experimentado já na Austrália, está um a funcionar há 10 anos, aliás 2 a funcionar há 10 anos, basicamente é uma máquina que chupa a areia e que transporta para o outro lado do rio. E basicamente é isso que se está a tentar fazer, uma campanha que tente chamar a atenção para este problema e no fundo agir de modo a trazer de volta à praia, o mar à praia. Paralelamente, houve um concurso lançado pela Câmara da Figueira da Foz e nós queríamos aproveitar esse concurso para chamar a atenção sobre este problema. E uma das coisas que o concurso tem como premissa é que há uma espécie de horror vácuo, esta expressão que quer dizer um horror ao vazio, no fundo. As pessoas têm um horror a tudo o que é vazio. E a praia está sujeita a isso. Todos os presidentes da Câmara que vão para lá têm sempre como uma ideia, a primeira ideia que têm é: temos que fazer qualquer coisa na praia. Não conseguem viver com esta coisa de um areal que tem, a meu ver, virtudes muito próprias. Esta coisa que as pessoas se habituaram a chamar de mar de areia, além de constituir também, e paradoxalmente, uma identidade muito, muito própria. Agora, o facto de nós gostarmos deste areal também não quer dizer que não tenhamos consciência que, do ponto de vista ecológico, este areal é o resultado de um desastre. Bem, o concurso, eu não vou explicar aqui o concurso, poderão eventualmente, depois, se quiserem ver pormenores, eu tenho disponibilizo depois a morada do meu site, enfim. Mas basicamente o que nós tentámos fazer com o concurso foi uma coisa muito simples, um arranjo da avenida e garantir a civilidade que não existisse, que era descontínuo, e depois havia a questão dos equipamentos que a Câmara queria pôr na praia, que equipamentos balneários de apoio de diverso tipo, e foi aí que nós nos concentrámos em dar uma resposta relativamente, enfim, irónica, mas que também chamasse a atenção para aquilo que nos interessava, que era, em última análise, trazer a areia à praia. Entre o mar... o mar à cidade. Bem, nós tínhamos imagens na cabeça do que é que, de várias referências a nível global. Eu diria, uma delas era o mar de Aral, que foi o resultado de um desastre ecológico num daqueles planos quinquenais do Stalin para irrigar campos de arroz, que acabou por secar o mar de Aral e que hoje estas imagens são representativas desse desastre ecológico. Tínhamos também a memória de, na Figueira da Foz, esta é uma simulação, na altura não tínhamos fotografias disto, mas de barcos que volta e meia acabam por dar à costa e que acabam por criar sempre um motivo de ir à praia no inverno e de espetáculo, etc. Portanto, era uma referência que também tínhamos na Figueira. Tínhamos algumas referências do campo da própria arquitetura, mais eruditas, do Hans Hollein, do austríaco, ou tínhamos referências do Sotomoro, do projeto de Abu Dhabi. Mas havia um bocadinho esta imagem externas de referências de barcos na areia. Mas a que nos interessava mesmo, ou que nos interessou e foi estimulante para o nosso concurso e para a nossa proposta, é esta imagem que se chamam casas de fato, que eram comunidades pescatórias em Buarques e na Figueira da Foz, que não tendo casa para viver, porque muitas vezes eram comunidades também que se deslocavam ao longo da costa, que vinham de Ilhavo, que vinham de mais a norte, a Aveiro, e que vinham pescar à Figueira, e usavam barcos abandonados para habitar, chegando ao ponto de construir estes telhados e conseguirem, de certo modo, transformar barcos em espaços domésticos habitáveis. E, portanto, isto foi a ideia que nós usámos para tentar, de certo modo, propor neste concurso que todos os espaços de equipamentos que esta praia poderia ter deveriam ser constituídos em forma de barco. Tínhamos o barco, por exemplo, o barco de discoteca, tínhamos o barco escultura, o barco... Havia também esta questão de renaturalizar a praia, que é uma palavra um bocadinho irónica, porque renaturalizar, supostamente, parte do pressuposto que aquilo já foi naturalizado com vegetação, o que não é o facto, porque aquilo era água, portanto, renaturalizar aqui, mais uma vez, seria trazer a água.
Bem, obviamente não há nada que cresça na areia, a única hipótese que nós víamos, que também com alguma ironia, seria usar a terra e um barco com terra e pôr lá umas palmeiras. Tínhamos o barco do amor, que era o barco do casino, porque a Figueira Pensa havia a proposta, a possibilidade de se construir um casino também na praia, e portanto achámos que este imaginário kitsch do casino estaria associado a esta ideia do barco do amor, e portanto isso era uma possibilidade. Tínhamos o barco, o submarino, por exemplo, a fazer de vigilância às atividades náuticas, ou tínhamos outra coisa que também se falava, como uma praia muito extensa, há quem fale desta proposta de ter um elétrico ao longo da costa, e entretanto eu tinha visto que há na Islândia, que há uma espécie de anfíbios, barcos anfíbios com rodas que permitem a deslocação de pessoas e, portanto, neste caso seria o ideal. Bem, isto para chegar um bocadinho a esta conclusão, que o que nos interessava essencialmente era um projeto a barcos, porque a nossa expectativa é de facto de trazer o mar à praia e transformar o mar da areia num mar de água. Com esta proposta conseguimos alguma visibilidade para isto, conseguimos pelo menos criar alguma polémica, e o sentido de usar estas imagens e o poder que elas têm de comunicar com pessoas que normalmente não estão habituadas e não estão interessadas em ver projetos de arquitetura, acaba por ter uma dimensão, se calhar, política maior. O dia em que eu fui fotografar a praia, quando começámos a pensar no concurso, apanhei o dia de nevoeiro fantástico, tinha esta imagem sublime, não se conseguia ver absolutamente nada, mas foi também a partir desta imagem de nevoeiro, esta imagem algo romântica de uma paisagem... Tenho que acabar. Que começámos também a imaginar estes barcos no horizonte, nesta situação relativamente ambígua entre ser areia ou ser mar. Com isto quero dizer, e talvez depois para discutirmos o debate, eu suponho que não tenho sequer mais imagens, ou tenho mais uma. E, no fundo, com isto queria no fundo, salientar que, obviamente, nós que trabalhamos muito com imagens temos essa capacidade e essa obrigação de fazer um discurso a partir delas que possa ser o mais abrangente possível. Sabemos o poder que elas têm do ponto de vista político, portanto, utilizamos-nos também com esse sentido, mas também há aqui uma aproximação clara de pensar que toda esta criatividade tem que ser, de facto, se calhar, usada e mais concentrada nos meios sobre o qual dominamos, e neste caso nos sítios que nos são mais próximos, e o facto de atuarmos localmente com as pessoas que conhecemos dentro das nossas comunidades, obviamente pode ser mais eficiente. E por último acabava aqui. Bem, acho que é melhor.